E o tema de hoje é: será que a astrologia kármica é para você? Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. Eu resolvi falar sobre esse tema hoje para tirar qualquer crença, dúvida, insegurança, incerteza que você tenha a respeito de se tornar uma astróloga kármica ou saber se a astrologia kármica é para você ou não, né? E a intenção aqui é te mostrar um caminho que talvez você não conheça, que talvez você não tenha pensado ainda, né, nesse caminho de se tornar uma astróloga kármica. Não vou fazer nenhuma lavagem cerebral aqui em você não, gente. Aqui é o seguinte, eu quero te mostrar o caminho e eu vou falar de algumas coisas que talvez, se você se identificar, isso significa que a astrologia kármica é para você, tá bom? Mas por que nós precisamos falar sobre isso, afinal de contas, né? Porque você pode estar deixando de lado uma grande oportunidade para a sua vida. E às vezes você está deixando de lado essa oportunidade porque você não está percebendo que existe essa oportunidade, né? Que é você se tornar uma astróloga kármica. Você pode pensar que a astrologia kármica é muito interessante, sim, é um assunto super mega interessante, mas que talvez não seja para você, né? Você pode se sentir incapaz de aprender astrologia kármica, pode achar que é um tema muito complexo e que você não tem habilidade para aprender um assunto tão complexo, né? Ou talvez você não se sinta capaz de transformar a vida de outras pessoas com esse conhecimento. E às vezes achar que é muita responsabilidade. Então, olha só aqui tem uma série de senões, né, que na verdade eles só estão denotando uma coisa, que é insegurança, tá? E nós todos temos insegurança na vida em relação a alguma coisa, a um caminho, enfim. Em alguma área da nossa vida, a gente tem lá um Saturno que está sempre nos prendendo pelo gancho e a gente tem insegurança em relação a alguma coisa. Mas quando se trata, né, de um trabalho, um caminho, um estudo que pode fazer uma diferença na sua vida, na vida da sua família, porque você vai, né? Quando a gente começa a estudar astrologia kármica, a primeira coisa que todo mundo faz, aliás, a astrologia tradicional também, né? Quando qualquer pessoa começa a estudar astrologia, a primeira coisa que ela faz é pegar o mapa da família inteira para estudar. E isso é legal, por quê? Porque é uma forma de você aprofundar o seu conhecimento e você tem exemplos práticos, né? Você, quando estuda o mapa e você olha uma característica, você reconhece isso nessas pessoas, porque são pessoas do seu convívio. E às vezes também, né? A maioria das vezes é para ajudar as pessoas. Pô, olha só, eu vi aqui uma coisa no seu mapa e de repente isso daqui você precisa melhorar. Eu estou vendo que isso daqui é um potencial seu que você pode explorar, enfim. A gente quer ajudar a família em primeiro lugar e faz todo sentido, né? A nossa primeira obrigação, segunda, a primeira é com nós mesmos, né? E a segunda é com a família. Então, a gente acaba fazendo o mapa da família toda e isso é uma ótima forma de você exercitar esse conhecimento, né? E por que você acharia que fazer o mapa de uma pessoa desconhecida é mais responsabilidade do que fazer o de alguém da sua família? Por que seria? Não é? Uma certa insegurança. Mas, à medida em que você vai desenvolvendo essa habilidade, você vai vendo que é uma responsabilidade, sim, mas talvez isso faça parte do seu caminho. Talvez isso faça parte da sua jornada de vida. Mas se você, né, está pensando tudo isso, que a astrologia kármica é muito interessante, mas talvez não seja para você, que você não se sente capaz de aprender, que o conteúdo é muito complexo, que é muita responsabilidade, que você não se sente capaz, para responder, né, essas dúvidas de vocês, eu quero ler aqui para vocês uma citação de uma escritora americana. Esse eu vou ter que ler, porque não dá para decorar, viu, gente? Então é o seguinte, é uma citação de uma escritora norte-americana chamada Marianne Williamson. Nome difícil, falei isso, me enrola minha língua. Ela diz assim: nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não as nossas trevas aquilo que mais nos assusta.
nós vivemos nos perguntando: quem sou eu que me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa? Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou nossos filhos. Medíocre aqui, gente, eu vou explicar essa palavrinha, tá? Não existe nenhum mérito em diminuir nossos talentos apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos e não apenas em alguns poucos eleitos. Quando tentamos mostrar essa glória, inconscientemente damos permissão para que nossos amigos também possam manifestá-la. Ou seja, quando você manifesta o seu potencial, automaticamente você está dando permissão para as outras pessoas fazerem a mesma coisa, o que só contribui para a melhoria do mundo, não é? Então, quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. É maravilhoso e muito profundo, não é verdade? Então, aqui, gente, ela usa a palavra medíocre, né? E, na verdade, isso foi traduzido, mas é a palavra original, né? O medíocre no sentido de ser mediano. Eu não quero ser excelente, eu não quero também ser ruim. Então, eu fico na média. E o mediano é o medíocre. É aquele que não alcança todo o seu potencial e que poderia alcançar todo esse potencial, né? Então, nós estamos aqui nesse planeta para fazer o nosso melhor, porque todos nós temos um plano para seguir. E nós temos que fazer o nosso melhor para seguir esse plano, para dar o nosso melhor em todas as áreas da vida. E é claro que muitas situações da vida são complexas e a gente ali tem que se esforçar mais, né? Para chegar ao nosso melhor. Mas essa é a nossa obrigação. Na verdade, a sua obrigação fazer o seu melhor, cumprir o seu propósito e fazer o que tem de melhor no seu mapa, não é? E aí, se você usar os seus talentos, você pode ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor para você, para os seus filhos, para todas as pessoas, para o mundo em geral. E se todo mundo pensasse assim, esse mundo realmente seria um mundo melhor, né? Então, se eu tenho talentos, se eu tenho habilidades, por que é que eu não vou usar esses talentos e essas habilidades para tornar o mundo melhor? Para tornar o meu mundo, o mundo de quem está ao meu redor melhor e assim sucessivamente, até que, quem sabe, um dia, na quinta dimensão, o planeta inteiro vibre dessa forma e alcance um patamar muito maior, não é verdade? Então, eu queria que você agora refletisse um pouco e me dissesse se as coisas que eu vou falar agora fazem parte do que você está buscando ou fazem parte do que deixaria você mais satisfeita, mais realizada, mais feliz. Você se interessa por espiritualidade ou você já é uma pessoa espiritualizada? E quando eu falo espiritualizada, eu quero dizer uma pessoa que busca os caminhos de Deus, independente de qual religião você siga, simplesmente que você busca os caminhos de Deus para fazer o melhor da sua vida e que você busca esse crescimento e essa evolução espiritual. Se isso faz parte da sua vida, quero que você dê um tiquezinho lá mentalmente nessa questão. Você sente que você tem uma missão de vida, que a sua vida tem um propósito, mas você ainda não está cumprindo esse propósito? Você tem isso? Você sente isso? Você deseja evoluir como ser espiritual e gostaria de ajudar outras pessoas a evoluir também? Você gosta de assuntos profundos, assuntos da alma? Você não se contenta com superficialidade e gosta de ir a fundo nos assuntos, de mergulhar a fundo no autoconhecimento ou em qualquer assunto que seja, né? Até um estudo qualquer que seja, você não se contenta com a superficialidade, você estuda a fundo, você busca aquela informação a fundo, você quer ir até a origem daquilo.
Você já é astróloga, mas gostaria de aprofundar os conhecimentos ou conhecer a astrologia kármica? Ou você não é astróloga, nunca estudou astrologia, mas gostaria de estudar astrologia e acha que poderia usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas, para trabalhar com isso e com isso ajudar outras pessoas? Ou quem sabe você já estudou astrologia kármica, mas ainda não se sente segura o suficiente para fazer uma leitura kármica, que é uma leitura mais profunda, ou talvez uma leitura que mexa um pouco mais com os sentimentos, o emocional das pessoas, e você ainda não se sente seguro o suficiente com o que você estudou, mas gostaria de conseguir interpretar mapas com a astrologia kármica de uma forma mais precisa, mais fácil, mais assertiva? Você gostaria de ter um trabalho que você tivesse mais liberdade de tempo, liberdade geográfica, que você pudesse trabalhar de qualquer lugar, atendendo pessoas em qualquer lugar? Se você se identificou com pelo menos uma dessas inúmeras coisas que eu falei aqui agora, eu vou te dar essa notícia. A astrologia kármica é para você. Você pode estudar e usar esse conhecimento para uma dessas inúmeras coisas que eu falei, para você se aprofundar nos assuntos, para você se aprofundar nos assuntos da alma, para você ajudar pessoas, ajudar a sua família, né? Estudando o mapa das pessoas da sua família, primeiro, depois outras pessoas. Fazer disso uma profissão também, pode ser uma segunda profissão, você pode ter a sua profissão e ter uma segunda atividade, né? Que te traga mais propósito de vida, porque muitas vezes a gente tem uma profissão, né, que nos sustenta, que paga as nossas contas, mas que a gente sente que não tem propósito naquilo, sabe? Que a gente não faz aquilo com propósito, que aquilo não nos realiza num nível mais profundo. E com a astrologia, com esses caminhos em que você ajuda mais pessoas, isso pode te trazer uma satisfação. Se você acha que trabalhando com a astrologia kármica você poderia se tornar uma pessoa mais realizada, pode sim ser uma segunda atividade, como foi para mim durante muitos anos, ou pode se tornar a sua única profissão e você se dedicar a mergulhar nisso, né, de cabeça e se tornar uma profissional da astrologia kármica. Agora, eu preciso te dizer uma coisa, tá? Algumas pessoas me perguntam assim: a interpretação kármica de um mapa tem uma remuneração maior do que uma interpretação tradicional? Isso não depende, eu acho que não depende de ser uma interpretação tradicional ou uma interpretação kármica, tá? Eu acho que essa questão de remuneração tem muito mais a ver com a experiência e o conhecimento de quem está fazendo a leitura do que do conteúdo que você está passando para a pessoa, né? Das respostas que você vai dar para essa pessoa, para o seu cliente, tá? Mas, se você se sentir atraído pela astrologia kármica apenas pela remuneração que você pode obter com ela, eu diria que a astrologia kármica não é para você. Por quê? Você vai dedicar um longo tempo, né, para estudar, se aprofundar nesse conhecimento, e todo trabalho merece ser remunerado, tá? E quando você faz uma leitura de um mapa, você ainda gasta ali algumas horas fazendo a interpretação do mapa e depois fazendo a leitura para o cliente. E isso é tempo da sua vida que você gasta e que você poderia estar trabalhando em outra coisa para ganhar dinheiro para pagar suas contas. Então, é mais do que normal você ser remunerado pelo seu trabalho e visar isso, a remuneração como recompensa pelo seu trabalho, pelo seu estudo, pelo seu esforço. No entanto, esse não pode ser a única razão de você buscar a astrologia kármica. Porque eu falei uma série de coisas que eu pedi para você pensar, se você se identificava, né, com alguma daquelas coisas, e aqueles itens são mais importantes do que a remuneração. A remuneração, né, o que você recebe pelo trabalho da leitura do mapa, é uma consequência. Mas aqui a gente está falando, né, de um trabalho que lida principalmente com o emocional das pessoas. Então, você tem que ter
habilidades específicas para fazer esse tipo de trabalho. Você gostar da astrologia, buscar propósito para a sua vida, querer ajudar as outras pessoas, né? Querer se aprofundar nesse conhecimento, se aprofundar nos assuntos da alma e ajudar outras pessoas com isso, tem que ser primordial antes de você pensar na remuneração, tá? Esses fatores são mais essenciais, né? Porque você está lidando com o ser humano, você está lidando com um trabalho que pode curar várias questões emocionais na vida da pessoa, tá? E aqui eu vou fazer uma analogia com os médicos. Eu costumo relacionar muito com o médico, né? Vou falar de médico, mas pode ser um psicólogo, pode ser um psicoterapeuta. Se ele estiver fazendo esse trabalho, eu estou falando de profissões que lidam com o emocional da pessoa ou que lidam, não é, com problemas físicos que podem gerar problemas emocionais, na questão do médico, né? Então, o que acontece? Se o médico está ali só visando o quanto ele vai ganhar com aquilo, ele pode fazer estragos inúmeros e a gente cansa de ver isso no jornal, não é? Médico, ou o cara que se passa por médico, ou aquele que faz intervenções que só deveriam ser feitas por médicos, ou só deveriam ser feitas num hospital, ou que precisa de todo um cuidado com a pessoa, com o paciente, e a responsabilidade do resultado que aquilo vai gerar, né? E o cara está só pensando em quanto ele vai ganhar, e aí ele não se ele não leva aquilo a sério, ele não leva o ser humano a sério, ele não considera essas questões emocionais, ou às vezes ele é brusco demais, ou olha aqui, toma esse remedinho aqui, passa, de repente isso vai resolver o teu caso. Ah, olha, pode ficar ruim, mas depois vai ficar bom, e ele não está querendo saber se isso vai te afetar, se isso não vai te afetar, que estrago que aquilo pode fazer na sua vida, porque ele não tem a empatia pelo problema do outro. Isso vai gerar mais karma do que qualquer outra coisa. Então, ter como principal objetivo se aprofundar no conhecimento da alma, evoluir espiritualmente, porque quando você trabalha com esse tipo de coisa, né, quando você trabalha com astrologia kármica, quando você está auxiliando outras pessoas, doando o seu conhecimento, né, fazendo com que o seu conhecimento leve melhorias de vida para outra pessoa, porque você vai lá analisar o mapa, aí você pinça uma coisa que está atrapalhando a vida daquela pessoa, e às vezes é uma característica de personalidade dela, é um comportamento dela, que ela já está trazendo aquilo de muitas outras vidas. Isso está acarretando inúmeros problemas na vida dela. E você, com tato, com jeito, sabendo abordar a questão e levantando essa questão, trazendo isso para a consciência do cliente, fazendo com que a pessoa interiorize aquela informação, que aprenda como lidar com aquilo, que aprenda o que ela precisa melhorar, aprenda o que ela precisa mudar. Você vai causar um efeito na vida da pessoa que realmente vai transformar a vida dela, que você vai poder ajudar essa pessoa a curar uma ferida emocional. Às vezes é uma questão que envolve outras pessoas, né, de relacionamento, um relacionamento complexo com a família, e você, através da leitura do mapa, você encontra os caminhos do que precisa ser resolvido e como precisa ser resolvido. Então, você está lidando com o ser humano, com a vida e o emocional de uma pessoa. E para isso precisa ter muito cuidado, precisa ter delicadeza, sutileza. Então, se você tem isso em você, né? Porque a sutileza, a delicadeza, as palavras certas para usar, isso você consegue até aprender, desenvolver, melhorar. Mas se já está no teu íntimo essa vontade de ajudar as pessoas, de tentar fazer esse mundo um mundo melhor, aí esse é o gatilho principal. É isso que vai transformar em você numa boa ou talvez numa excelente
astróloga kármica e que pode ajudar muitas pessoas. E quanto mais praticar, porque de boa para excelente, a diferença é a prática. Quanto mais praticar, você de boa, você vira excelente. Às vezes, tem pessoas que já trazem isso de outras vidas. E aí é mais um indicativo. A pessoa já é naturalmente uma pessoa empática, uma pessoa que tem o cuidado com o outro, que ela tem uma habilidade para falar, que ela tem essa delicadeza no falar com o outro, que ela sente a conexão com o problema do outro, que ela respeita a condição, o problema, a situação das pessoas, que não julga. Então, com todas essas características, né, aprender a usar uma ferramenta vai ser a parte mais fácil, entendeu? Aprender a usar a ferramenta da astrologia kármica, entender os conceitos e aprender a interpretar o mapa. Aprender a interpretar o mapa vai ser a parte mais fácil, entendeu? Então, de novo, a remuneração é uma consequência, e é uma consequência natural. Por quê? Porque quem é ajudado por você vê valor nessa ajuda, entende que isso modifica a vida dela, que isso melhora a vida dela e que você encurtou um caminho gigante que se ela não soubesse, se ela não tivesse acesso a essa informação, ela podia passar ainda anos com o mesmo problema que ela não ia conseguir resolver sozinha, porque ela não sabia qual era o caminho, e aí você encurtou esse caminho. Você foi lá e disse assim, olha, aqui está o problema, aqui está a solução, esse é o caminho, isso é o que você precisa melhorar. Então, você modificou, transformou a vida dessa pessoa, encurtou o sofrimento dela, você melhorou a vida dela. Então, a pessoa reconhece isso e ela é grata e te remunerar por esse trabalho não vai ser nenhum problema para ela, porque ela viu valor nessa informação que você passou para ela. E como é que eu sei disso? Porque eu trabalho com isso há muitos anos. Então, as pessoas que eu já ajudei, que eu ajudo até hoje, né, fazendo a leitura do mapa delas, elas veem valor nessa informação que eu passo, em todas as informações que eu passo para elas, na maneira como eu busco ajudá-las, na maneira como eu busco mostrar o caminho que elas precisam seguir e o que elas precisam fazer e melhorar e tudo mais. Então, a remuneração é o resultado do teu trabalho, mas o teu foco para que você seja uma astróloga kármica, para eu te dizer agora, sim, a astrologia kármica é para você, tem que ser essa questão de você viver com um propósito, de isso fazer parte do seu propósito, de você ajudar outras pessoas, de você servir as outras pessoas. E quando eu falo servir, né, o servir, ele tem recompensas também, e ele tem remuneração também, tá? Tanto que a casa do servir é a casa 6, que é também a casa do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do nosso emprego. Então, é tudo o mesmo assunto, tá? Então, servir ao outro, ajudar o outro, fazer esse bem pelo outro, tem que ser o motivo principal, não é? E aí as consequências são você resgatando os seus próprios karmas. Esse trabalho vai te ajudar a resgatar os seus próprios karmas. Muito provavelmente as pessoas que são muito atraídas pela astrologia kármica, elas têm esse histórico na vida delas de vidas passadas. Então, isso provavelmente não surgiu de hoje, dessa vida. É alguma coisa em que elas realmente precisam se envolver. E daí isso tem a ver, né, também com resgates kármicos de vidas passadas. Uma outra recompensa para você é evoluir espiritualmente com todo o conhecimento que você adquire. E eu vou te dizer que o conhecimento não é adquirido só estudando a astrologia, mas a cada leitura de mapa que você faz, para cada cliente, você aprende com a experiência dele, você aprende com a história de vida dele, você tem uma noção maior de tudo que acontece nesse mundo através da experiência de vida dos seus clientes. Então, cada leitura faz com que você também evolua, expanda a sua consciência, que tenha uma noção maior, sabe? Porque às vezes nós temos uma noção muito limitada do que acontece. Às vezes a gente está só olhando para aquele nosso quadradinho,
sabe? Aquela historinha que você vive, aquele dia a dia, aquelas coisas assim, você não está fazendo ideia de tudo que acontece no mundo. Mesmo que você assista jornal e que você veja todas as mazelas que acontecem no mundo, é diferente de você pegar o mapa de uma pessoa e você entender os problemas emocionais que essa pessoa passa. Você está vendo lá a história da guerra Rússia-Ucrânia. A gente está vendo, olhando de longe, acompanhando, né? A gente às vezes sofre, pessoas mais sensíveis sofrem com o sofrimento daquelas pessoas. Você fica pensando, meu Deus, teve que largar a família toda para trás, famílias separadas, porque os homens tiveram que lutar para a guerra, as mulheres e as crianças foram se exilar em outro país, famílias desfeitas, lares desfeitos. Quantas pessoas morreram? A gente se solidariza, né? A gente empatiza com o sofrimento das pessoas, mas você não sabe o que é exatamente para uma dessas pessoas, o que aquilo afeta no emocional dela, né? Que tipo de situação e de trauma emocional que essa pessoa vai passar, que ela vai ter na vida dela, com que ela vai ter que lidar. E às vezes essas histórias estão sendo repetidas de vidas anteriores, para justamente ela aprender como lidar com essa situação, ou talvez superar isso de uma outra forma, ou talvez se envolver de uma outra forma, ou talvez ter responsabilidade sobre a família. Enfim, são milhões de possibilidades aqui, mas quando você começa a interpretar o mapa, você vai adquirindo experiência para a sua vida através do entendimento da vida das outras pessoas. E isso sim faz com que você expanda a sua consciência para uma visão maior de mundo, para uma visão maior da espiritualidade também, de todo tipo de problema que existe nesse mundo e como lidar com esses problemas. E também, obviamente, né, você acaba com isso se tornando um ser melhor, um ser mais desenvolvido, e isso contribui para a sua evolução espiritual, sem sombra de dúvidas, né? Cada vez que você faz uma leitura com cada mapa e cada um é diferente, né? Hoje me perguntaram assim: qual é o assunto que mais faz as pessoas te buscarem para a leitura do mapa kármico? Eu pensei e não tem assim um assunto que seja primordial. É relacionamento afetivo ou é relacionamento com a família? Tem um que seja mais do que os outros? Olha, em todos esses anos, né, que eu faço leitura kármica de mapas, e eu já tenho mais, né, sei lá, já perdi as contas. Eu não posso tirar assim um assunto que seja esse assunto que incomoda todo mundo. É esse assunto, somente esse assunto, esse é o assunto que mais faz as pessoas buscarem a astrologia kármica. Não é. Sabe o que é? Cada um tem o seu problema. E o problema de cada um importa. O problema de cada um dói nele da mesma forma que dói no outro. Então, uma unha encravada para uma pessoa pode ser um sofrimento tão grande quanto uma dor de dente, quanto uma dor na coluna, ou quanto um coração partido. Então, é assim, um médico uma vez disse para mim, dor é dor. Não tem essa questão de, dói mais aqui ou dói mais ali. Algumas pessoas dizem assim, a pior dor do mundo é o cálculo renal, que se compara à dor do parto. Eu posso dizer, eu já tive cálculo, é horrível, mas eu vou te dizer que uma enxaqueca muito forte me deixa tão aniquilada quanto a dor do cálculo renal. É claro que o cálculo renal se estende por um tempo maior, mas dor é dor. Doeu, tem que ser tratado. Então, para cada pessoa, para cada problema, independente de qual é a situação, dói nele tanto quanto na outra pessoa, que o problema é muito mais complexo às vezes. Complexidade, sim, existem complexidade, níveis de complexidades maiores, mapas extremamente complexos. E esses mapas são extremamente complexos por quê? Porque as pessoas cometeram muito mais erros em vidas passadas. E aí o mapa hoje em dia tem que acertar
um montão de coisas. E outras, nem tanto. Mas isso significa que essa que o mapa é menos complexo, ela não tem problema? Ela não sente dor? Sente sim, tem dor sim. E cabe a nós, astrólogos kármicos, ajudar essa pessoa da mesma maneira que a gente ajuda uma com um problema super, hiper, ultra complexo. Então, a motivação principal deve ser essa, tá? E aí, se você se identifica com esses critérios que eu falei aqui, né? E se você deseja se aprofundar nesse assunto e usar, quem sabe, um talento que você já tenha, talvez você não saiba ainda, mas talvez você já tenha talento para astrologia kármica, ou talento para esse atendimento, né, de lidar com as pessoas, né, que é quase um terapeuta, a astrologia kármica é para você, tá? A Lenir está perguntando se a pessoa tem dúvidas com relação à data de nascimento, mesmo assim pode ser feito? Olha, a gente, para fazer o mapa, tem que ter data, hora e cidade de nascimento, tá? Para a gente traçar o mapa correto. Se você tem dúvidas em relação à data, e isso acontece com muita gente, às vezes, né, antigamente as pessoas nasciam e o pai só ia registrar dias depois, semanas depois, às vezes mais de um mês, aí trocava data para não pagar a multa, aquele monte de coisa. Então, tem essas coisas. Tem outros que, nasceu de parteira, nasceu em casa, não anotou, não sabe direito, enfim, tem inúmeras situações em que as pessoas não têm muita certeza. O que pode ser feito, né? A gente faz o mapa com a data que a pessoa tem e se aquela interpretação não bater, né, ela não se identificar com a interpretação daquele mapa, esse mapa depois precisa ser corrigido. E como é que se corrige o mapa? Como é que se corrige, né, data e hora? Analisar, aí tem que fazer um estudo, isso é bem complexo, você tem que pegar eventos muito marcantes na vida da pessoa, e aí, através de trânsitos, progressões e outros estudos, a gente consegue ajustar, linkar, né, esse evento com o mapa, porque o evento tem a ver com um assunto, com uma casa, com um planeta, e daí a gente vai ajustando. Então, você tem que pegar vários eventos marcantes para ir ajustando até conseguir chegar no mapa mais próximo do real possível, tá? Então, é complexo, mas dá para fazer, ok? Esse é o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu vou mais uma vez agradecer imensamente a presença de todos, a participação, as perguntas, os comentários. Fiquem com Deus. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.